Olá, eu espero que você esteja bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Caramelo. Que bom que você chegou até aqui. E se você gostar do vídeo, eu torço para que você possa compartilhar, quem sabe se inscrever, ativar o sininho aqui do YouTube para ser avisado e avisada quando sair vídeo novo. E por falar em vídeo, neste episódio aqui do canal Caramelo, eu quero compartilhar algo que aconteceu em 2019. Eu recebi um convite muito gentil e que me alegrou bastante do querido amigo Anderson Mendes, do Instituto Gente Feliz. Ele me convidou para estar com ele e uma série de pessoas incríveis num documentário tão importante, tão valioso, chamado Depressão Não é Frescura. Eu aceitei o convite e nós batemos um papo muito legal. E o Anderson bateu um papo com muita gente legal e houve uma costura feita para poder trazer diversos ângulos, diversas miradas e olhares e saberes sobre a questão da depressão e, é claro, caminhos para o bem-estar, para o cuidar. Então aqui neste vídeo eu compartilho alguns trechos da minha participação no documentário Depressão Não é Frescura. Eu torço para que você assista também a todos os episódios para ouvir o que tanta gente tem a dizer sobre a depressão. Quero agradecer mais uma vez o Instituto Gente Feliz pela oportunidade da minha participação e pela liberação desses trechos para que eu possa compartilhar com vocês, te convidando a assistir também a toda a série que foi criada pelo Instituto Gente Feliz, foi produzida pela Lacine e Vídeo e distribuída pelo canal Mova. Aproveite e volte sempre ao canal Caramelo. Te espero aqui com cada vez mais vídeos, cada vez mais propostas da gente fazer bons encontros. Um abraço e até logo. Os meninos e as meninas estão tristemente preocupadas com questões muito mais afeitas à capacidade cognitiva do que a capacidade afetiva. Ainda transformamos as nossas escolas em estacionamento de crianças e não em reveladores de seres humanos éticos. A gente está falando de um processo de desenvolvimento humano em que ainda estamos engatinhando, seja na formação familiar, que também os pais não são preparados para revelarem seres humanos éticos, criadores, amorosos. A escola também não, que a escola, a maioria delas educa para o trabalho, educa para o ofício, que é uma pequena parcela, é a ferramentalização humana, é a mão de obra, não é o coração de obra, nem o pensamento de obra, é a mão de obra. Mas, a partir do momento que a gente está grandinho, será que não dá para começar um processo de resgate? Ainda que tardio, mas como diz o filósofo, antes tarde do que mais tarde. Né? A fundamental capacidade de desenvolver a técnica de limpar o respiro da panela de pressão de cada um de nós. O quanto nós temos de capacidade de limpar, manter esse respiro limpo, me parece que vai ser a nossa condição de bem-estar subjetivo, a nossa condição de sanidade emocional, relacional, cultural, profissional, social, porque a gente sabe o que acontece com a panela de pressão sem respiro. E o palhaço às vezes pode se permitir ser o alvo da risada, porque naquele momento, quem sabe, ele ajudou o outro a enxergar em si um cisquinho a mais a ser tirado do respiro da panela. O palhaço, sim, é um propositor de bons encontros, mesmo que de vez em quando ele vai te colocar numa lambança. Ele vai te colocar numa situação em que você não tem outra circunstância senão se revelar, passar por uma situação ridícula. Só que o ridículo é ruim, a gente entra de novo na questão, porque eu considero a coragem de se expor ao ridículo libertadora. E eu não estou falando por mim, queria eu ter escrito essa frase, mas foi o Luiz Fernando Veríssimo que disse que não há formas de liberdade sem a capacidade de se expor ao ridículo. Só é livre, completamente livre, quem não tem medo de se expor ao ridículo. Tudo bem, eu me expus ao ridículo e continuo aqui, talvez com um pouco menos vergonha de ser o que sou. No vazio do jarro que se põe a flor. E se o jarro está muito cheio de flores antigas ou até de flores de plástico, fica difícil a gente renovar. Então, o palhaço, nesse sentido, para mim, foi uma brisa de ar muito fresco. O palhaço me ensinou a nobreza e a elegância de ser um perdedor feliz.
Quando a gente entende a exposição ao ridículo, ou seja, a minha humanidade exposta, não como uma vergonha, mas simplesmente como uma característica minha, e eu faço graça disso, e eu faço graça com o outro, eu me congraço melhor comigo, com o outro e com o mundo. E aí talvez a gente tenha uma chance de caminhar com a mochila mais leve, abrindo mais espaço no jarro, para que novas flores venham, porque a última coisa que eu quero é uma primavera de plástico. Na verdade, o riso acaba sendo uma manifestação de um fenômeno que aconteceu ali e que gerou reações muito importantes na produção de neurotransmissores. Mas é público e notório. Nós temos uma fábrica de bem-estar dentro da gente. Ela pode estar funcionando mais ou funcionando menos. Outra questão social do riso. Quando a gente ri, provavelmente a gente está num contexto de descontração. Um contexto que eu me sinto seguro e eu posso... Porque a nossa história foi treta. Foram 3 milhões de anos de situações estressoras. Você imagina, o lutar ou fugir é a condição humana e foi a condição humana durante 99,999% da nossa história, como bicho, como animal. Então, quando a gente pode relaxar e rir com, ou rir para, ou até rir de num contexto de permissão compartilhada, é gostoso, porque a gente não tem que se proteger, a gente não está na iminência de um leão morder a nossa cabeça, então a gente pode simplesmente gozar o momento.